Olá, meus amigos. Espero que todos estejam bem e se cuidando aí durante esse período de quarentena, né? Com o isolamento social ou a quarentena imposta aí, ou voluntária, tem crescido as dúvidas em relação ao teletrabalho ou home office, né? Eu tinha gravado um videozinho sobre as orientações de teletrabalho em caso de pandemia, né, no caso específico nosso. Mas antes da medida provisória 927, a MP 927, de 22 de março de 2020. Com essa MP, a gente precisa abordar as novas regras que foram trazidas aí em relação ao teletrabalho. Então vamos analisar hoje aqui, diante do atual cenário, as seguintes perguntas. O empregador, ele pode obrigar o empregado a trabalhar em home office ou teletrabalho, né? Ou seja, obrigar a trabalhar à distância, longe da empresa? Quais os cuidados que o empregador e o empregado precisam ter numa situação como essa? Por exemplo, quanto à segurança do trabalho, como fiscalizar, vazamento de informações, a etiqueta, né, netiqueta no ambiente virtual. Esse videozinho vai ser longo, mas só assim para a gente conseguir deixar claras essas regras diante dessa nossa atual situação. Então vamos lá. O home office ele foi incluído na CLT pela reforma trabalhista e ele pode ser adotado, mas depende de um acordo prévio firmado aí entre o empregador e o empregado. Pela CLT, ambos devem concordar com a mudança de forma na prestação do trabalho. No entanto, a MP 927 permitiu que o empregador determine unilateralmente, a seu critério, o regime de teletrabalho. E a alteração feita pelo empregador tem que ser comunicada ao empregado com uma antecedência de até 48 horas. E essa comunicação ela deve ser por escrito ou então por meio eletrônico, por exemplo, por e-mail. Porém, o ideal é que haja um acordo entre empregador e empregado para firmar as condições do trabalho aí. A própria MP 927, ela prevê que os empregadores e os empregados poderão celebrar acordos individuais trabalhistas, né? Então o ideal é que aconteça isso. Inclusive a MP diz que eles precisam celebrar um acordo escrito para definir as regras de aquisição e manutenção de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura para efetivar esse teletrabalho, né? Esse trabalho remoto. Importante que os custos em relação a isso são do empregador. Então, diante da MP 927, se houver uma determinação para o empregado trabalhar em regime de teletrabalho e ele não concordar, a gente tem aí um motivo de rescisão por justa causa do contrato de trabalho. Mas e se o empregador não quiser colocar o empregado em home office, em teletrabalho? É preciso analisar antes se há uma determinação legal de paralisação das atividades dessa empresa. Se o Estado ou o município determinou que a empresa pare, nesse caso, o empregador tem que parar e buscar a indenização do Estado, do poder público, com base lá no artigo 486 da CLT. Depois eu vou gravar um videozinho sobre essa questão aí da indenização, da busca, não é um tema tão simples assim na jurisprudência. Agora, se não há determinação de que a empresa pare, ela pode manter o empregado trabalhando, não tem problema nenhum. E o empregado ele não vai poder se recusar a trabalhar se o empregado lhe der as condições necessárias de proteção contra o coronavírus, né? Se o empregador não der essas condições de trabalho, o empregado ele pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, por justa causa dada pelo empregador. Quanto a esse tema específico, eu tenho um videozinho aqui na página sobre se o empregador pode obrigar o empregado a trabalhar. Vale a pena assistir, eu indico para vocês esse videozinho aí. E se o empregador quiser adotar voluntariamente isolamento, mas não quiser colocar o empregado em teletrabalho, o que ele pode fazer? Até mesmo para respeitar eventualmente a vontade do empregado que não deseja trabalhar de uma forma remota, né? O que ele pode fazer para parar suas atividades voluntariamente diante dessa pandemia sem colocar o empregado em teletrabalho? O empregador poderá, até mesmo com base na MP 927, tomar algumas medidas. Por exemplo, fazer um banco de hora para compensação futura das horas não trabalhadas, antecipar as férias dos empregados, conceder férias coletivas, e a MP traz as regras para isso, né? Antecipar feriados, ou então mandar os empregados para treinamento. Bem, mas havendo teletrabalho, é preciso lembrar que o controle de jornada pode deixar de acontecer. Por isso, não haverá direito de receber horas extras, adicional noturno, nem prontidão, sobreaviso. Só haverá direito de receber se tiver o monitoramento da jornada.
Por exemplo, por meio do sistema de gestão de processos da empresa, né? Ah, e cuidado, o Vale Alimentação e o Vale Transportes, eles continuam sendo devido. E além disso, como é que fica o controle da segurança e higiene do trabalho, né? O empregador não pode ir na casa do empregado fiscalizar, ainda mais numa situação dessa, né? Então como é que faz? Para fins de compliance trabalhista, é importante o empregador pedir ao empregado que ele faça uma declaração dizendo que ele tem condições de segurança e de higiene do trabalho no seu ambiente de casa, né? E depois, a cada semana ou período mensal, por exemplo, ele pede uma nova declaração, acrescentando a pergunta se o empregado está tendo aí algum problema, alguma dificuldade em relação à sua saúde. Isso vai ajudar a demonstrar depois se alguma doença ela foi ou não contraída em razão do seu trabalho. E é preciso tomar cuidado ainda com o vazamento das informações, né? Os empregados eles continuam responsáveis e os empregadores precisam também dar os meios para a segurança cibernética. E a MP 927, ela dispôs também sobre o empregador fornecer os equipamentos. E isso não será incluído aí como verba salarial. Então, em um aspecto mais gerencial também que a gente pode considerar aqui, cabe destacar também que o empregado em home office ele precisa gerir suas emoções para conseguir continuar rendendo no seu trabalho, né? E sobre isso eu indico que vocês assistam um videozinho que está aqui na página também sobre procrastinação. É o primeiro vídeo que eu postei aqui no Instagram. E por fim, a última observação aqui que eu faço é em relação à netiqueta, a etiqueta no ambiente virtual, né? Netiqueta é o conjunto de boas maneiras, normas gerais de bom senso que proporcionam o uso da internet de uma forma mais amigável, eficiente e agradável. Você vai fazer uma reunião com um vídeo, por exemplo, procura um fundo inerte para não dispersar a atenção do seu interlocutor. Não vai espremer espinha no vídeo, nem fazer uma reunião todo descabelado, né? Como vimos aí na mídia, no caso de um escritório de advocacia aqui em São Paulo nessa semana. O ambiente de home office, né? Ele deve ser como se você estivesse no seu escritório. Então, se vista adequadamente, mantenha a rotina de trabalho e também a rotina de descanso, né? Busque separar aí o trabalho e a casa, mesmo estando dentro de casa. Bem, espero tê-los ajudado aí com essas dicas sobre teletrabalho.